Fala galera, beleza? Sou o Bruno, professor de Química. Vamos dar continuidade à nossa aula de Eletroquímica, falando agora sobre pilha, tá? O que vem a ser uma pilha, gente? Uma pilha, então, é um dispositivo que vai utilizar uma reação de óxido-redução espontânea. Nós já falamos sobre isso, mas vamos comentar de novo aqui. Que a gente vai usar essa reação, então, para gerar corrente elétrica. Vamos lembrar do conceito de óxido-redução. Uma reação de óxido-redução é uma reação que ocorre com transferência de elétrons. Né? Alguém oxida e alguém reduz. Então, se tem troca de elétrons, por que não a gente utilizar essa troca de elétrons para poder roubar a corrente elétrica, para poder roubar a carga elétrica durante essa óxido-redução? Então, uma pilha se baseia nisso. Então, já que fique claro, toda pilha se baseia numa reação de óxido-redução. Mas é claro que nem toda reação de óxido-redução é uma pilha. Se a gente pensar, quando eu coloco um metal em uma solução, né, nós já falamos sobre essa aula, sobre a questão da espontaneidade das reações. Quem quiser pode procurar aí no canal. Se eu tenho um metal mergulhado em uma solução e esse metal começar a corroer para os cátions da solução, é uma óxido-redução. Não necessariamente isso é uma pilha, porque eu não consigo utilizar a carga elétrica, eu não consigo roubar a carga elétrica dessa óxido-redução. Até porque o cátion vem nadando até a barra do metal e pega o elétron. Na pilha, a gente tem todo um aparato para fazer com que o elétron percorra um caminho e que no meio do caminho, através de uma resistência, eu consiga roubar a carga elétrica dos elétrons. Tá? Então, a montagem da pilha, essa é a pilha de Daniell. Tá? Todas as pilhas funcionam com esse fundamento. Isso não quer dizer que dentro da pilha que a gente tem no controle remoto nosso, tem 2 copinhos e uma lâmpada lá dentro. Tá? Mas eu digo assim, a gente tem um eletrodo metálico, nós temos soluções em contato, ou por uma ponte salina, ou então no caso da nossa pilha, através de uma membrana porosa. Tá? O fundamento é o mesmo. E aí, qualquer questão de prova de vestibular, que apareceu uma pilha pra gente, se ele me der só as equações, eu sei falar tudo o que acontece. Se a questão me dá as equações e me dá o desenho, eu sei narrar tudo, toda a situação que vai acontecer aqui. Tá? Então, lembrando, olha, nós já falamos sobre isso aqui na questão lá da espontaneidade das reações. Toda pilha se baseia numa reação de óxido-redução. Então, nessa pilha de Daniell, a primeira foi realizada com zinco e cobre. Isso quer dizer, então, que eu tenho que ter posse das reações de redução ou de oxidação do zinco e do cobre. Onde eu tenho uma barra de zinco, eu estou mergulhado em solução que contém os cátions do zinco. Onde está o eletrodo ou a barrinha de cobre, eu estou mergulhado na solução que contém os cátions do cobre. Tá? Gente, zinco em zinco 2+, cobre em cobre 2+, porque eu não quero que tenha diferença de potencial aqui dentro. O zinco metálico não oxida para o zinco 2+. O cobre 2+, não reduz, ou o cobre 0 não oxida para o cobre 2+. Eu não quero que ocorra uma reação de oxirredução aqui dentro, igual eu comentei com vocês antes. Eu quero que alguém que esteja de um lado perca elétron para quem está do outro. Eu quero fazer o elétron percorrer um caminho. E aí, gente, sabendo então que a minha montagem tem zinco e cobre, estão aqui as reações do zinco e do cobre. Sendo que aqui eu tenho 2 reações no caso de redução, tá? Nós já falamos isso na aula de espontaneidade, mas vamos comentar de novo. Redução do zinco, redução do cobre. Potencial de redução, potencial de redução. E lembra, o que mesmo significa o potencial de redução? Ele me diz qual é a tendência da reação ocorrer. Então eu já sei que o cobre tem uma tendência de reduzir maior que a do zinco. Automaticamente, se eu já sei que é o cobre que reduz, então é o zinco que precisa oxidar. Eu vou simplesmente pegar a reação do zinco que está aqui na forma de redução, lembrando que isso é dado, e os dados costumam vir com as reações de redução. Eu que tenho que ter a malícia de saber, olha, um vai reduzir, o outro vai oxidar. Então eu tenho que pegar o menor de redução e inverter a equação. Isso quer dizer porque se o cobre tem a maior tendência de reduzir, então é o zinco que vai oxidar, porque automaticamente o zinco tem a maior tendência. Zinco apresenta um maior potencial de oxidação, que no caso é mais 0,76 volts. E aí, galera, se eu já tenho aqui então as 2 possíveis reações, se eu já sei tudo que tem tendência a ocorrer,
eu sei narrar todo o meu processo. Por exemplo, embaixo do zinco eu vou copiar a equação que nós vimos que rola com o zinco. Eu sei que o zinco vai perder 2 elétrons e virar zinco 2+, e sei que o cobre 2+, vai ganhar 2 elétrons e virar cobre 0. E aí, eu sei narrar tudo. Olha só, o zinco está sendo consumido nessa reação. Onde tem zinco no desenho? Se eu tenho zinco na barra e ele está sendo consumido, então essa barrinha de zinco começa a sofrer uma corrosão, porque eu estou consumindo o zinco. Isso produz zinco 2+, que como está na solução, esse cátion cai na solução, e como eu já tinha uma solução de sulfato de zinco, a concentração desse cátion vai aumentar. E produz 2 elétrons, que vão para o circuito externo, uma vez que o cobre 2+, que está do lado de cá, em contato com essa barra, em contato com o zinco, está forçando a oxidação do zinco. Aí vem a minha resistência aqui, rouba a carga elétrica dos elétrons, eles continuam o caminho deles, e essa barra de cobre na direita agora fica carregada com os elétrons. O cátion cobre da solução, então, vem nadando até a barra para pegar esses elétrons. Como o cobre 2+ está sendo consumido, há uma redução da concentração desse cátion e eu vou produzir cobre 0, ou seja, há um aumento de massa no eletrodo da direita. Está aí. É assim o funcionamento de uma pilha. A partir dos potenciais de oxidação e redução, eu sei falar tudo o que acontece. Tá? Sendo que esta é a minha semi-reação de oxidação do zinco, semi-reação de redução do cobre. Lembrem que toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo. E esses polos recebem nomes. 2 regrinhas para vocês guardarem. Regra do Crowl e a regra da pipoca. Crowl, catodo ou cátodo, é o nome do eletrodo onde ocorre uma redução. Anodo ou ânodo é onde ocorre uma oxidação. Então, se o cobre 2+ reduz aqui na direita, aqui é o catodo ou cátodo. E se o zinco oxida aqui na esquerda, aqui é o anodo ou ânodo. E a regrinha da pipoca? Que na pilha, o polo positivo é o catodo. Então aqui é o meu polo positivo e aqui é o meu polo negativo. Negativo porque é daqui que partem os elétrons. Positivo porque é para cá que os elétrons vêm. Lembrando que na química o sentido da corrente é real e não convencional. Tá? Então, olha, vocês vão se deparar com muitas questões desse tipo falando, no anodo ocorre corrosão, porque ele oxida. Tá certo. No eletrodo da esquerda, na cuba eletrolítica, na solução, ocorre aumento da concentração do cátion, uma vez que o metal está oxidando e lança mais cátions na solução. Tá certo. No catodo positivo, que é onde ocorre a redução, há um aumento da massa do eletrodo, uma vez que eu estou produzindo mais metal. Tá certo. Há uma redução da concentração do cátion, já que ele está sendo consumido nessa reação. Também está certo. Tá? Ponte salina. Para que serve a ponte salina? A ponte salina, ela serve para reestabelecer o equilíbrio dos íons nas soluções. Como assim? Dentro da ponte salina a gente tem um outro sal que costuma ser o cloreto de potássio, tá? E como essa ponte está em contato com as soluções, tem água aqui dentro. E na verdade esse KCl já está na forma de K+ e de Cl-. Então, à medida em que o zinco oxida na esquerda, isso lança mais zinco 2+ na solução, ou seja, há um aumento da concentração do cátion, só que não acontece nada com esse ânion que já está na solução. Tá? É um ânion espectador aqui dentro. Se eu passo a ter um excesso de carga positiva aqui dentro, o ânion da ponte salina, que no caso é o Cl-, vem para cá para equilibrar essas cargas. Da mesma forma aqui na direita, o cátion cobre 2+ está sendo consumido. Então isso reduz a concentração desse cátion
E do ânion permanece a mesma, então eu estou com falta de carga positiva. O cátion K+ vem para cá para equilibrar a carga da solução. E lembrando também que toda pilha tem uma DDP, uma diferença de potencial, que a gente pode calcular como potencial de redução do maior menos o do menor. Ou então lembra, na nossa aula de espontaneidade de reações eu falei isso, mas vamos colocar de novo. Eu particularmente prefiro calcular assim: a DDP de um processo eletroquímico é o potencial de oxidação de quem oxida mais o potencial padrão de redução de quem reduz. Ou seja, galera, basta a gente somar os potenciais das duas reações que ocorrem. E nesse caso é 0,34 mais 0,76, o que me dá uma diferença de potencial de mais 1,1 volt. O que indica que essa reação ela é espontânea e vamos lembrar que para que a reação seja espontânea, a DDP tem que ser maior do que zero. Tranquilo? Tá aí a nossa pilha, todo o funcionamento dela, tá bom? Alguns detalhes. Lembre que se por acaso eu precisar dobrar uma reação ou outra para poder igualar os elétrons, né? Porque os elétrons têm que estar iguais, na hora da gente somar as duas equações e achar a global, o valor do potencial não dobra, é diferente do ΔH, tá? Até porque, gente, se eu dobro, por exemplo, porque o que determina o funcionamento da pilha, o tempo de duração dela? Como ela se baseia numa reação química, né? A duração dela está baseada na quantidade dos reagentes. Então, quanto mais reagente tiver, mais tempo ela vai durar. Beleza? Tem uma parada de equilíbrio químico aqui também, mas que a gente deixa para falar em outro momento. Então, pensando, se eu aumentar as quantidades dos meus reagentes aqui, né? Não achem que isso vai aumentar a diferença de potencial da pilha. Isso vai fazer ela durar mais. Se a gente quer mexer na diferença de potencial, se eu quero uma pilha com a maior diferença de potencial, eu preciso trocar os metais que eu estou utilizando. Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado. Façam muitas questões de pilha, mandem dúvidas para mim, pode comentar qualquer coisa aí. Depois a gente vai fazer uma aulinha de eletrólise, tá bom? Um abraço.